Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlinhos, agora de volta em casa, ele está no jardim pensativo, a vovó Piedade vai chegando ali, se aproximando dele, toca nele e pergunta a ele: o que você está fazendo aqui, meu amor? Ele responde a ela que não é nada e ela até vai devagarzinho ali, sem querer que ele se aborreça, e pergunta se por acaso ele não quer sentar um pouco ali com ela para que eles dois possam conversar um pouco. Ele responde à vovó que agora ele não está com vontade e que é melhor depois, e simplesmente vai embora e deixa a vovó ali pensativa sem saber o que fazer. A cena imediatamente muda e vai lá para Leda, que está conversando com o Willy, e ela diz a ele que acredita que é melhor ela não voltar ali nunca mais, e ele diz que não, que ela não pode fazer isso, que na realidade é o contrário, ela tem que vir ali, agora sim ela tem que vir, porque tem que ficar sempre perto do inimigo, nesse caso inimiga, né? A Leda se levanta revoltada e diz que vai acabar com ela o mais rápido possível, vai denunciar ele à polícia sim. O Willy logo se levanta, vai até ela e diz que ela não faça isso, pelo menos agora não, porque isso não é conveniente. Ela responde ao Willy que na realidade isso não é conveniente para eles ali, porque nessa situação quem ia se complicar ainda mais era a Stephanie, porque como represária não ia dar nada a ela que ela de fato merece, né? Ele diz a ela que para ela isso também não é conveniente, porque ela sempre gostou do Carlos Daniel, né? Ela fica meio pensativa e diz para ele que na realidade o Carlos Daniel não é mais homem para ela. Ele diz a ela que ela está totalmente enganada, porque o Carlos Daniel não tem interesse na usurpação, porque na realidade ele sempre se lembra da Paola. Ele continua dizendo que o Carlos Daniel ele odeia a usurpadora por lembrar da Paola e que agora sim o caminho está totalmente livre para ela. Ela fica bem pensativa e ele continua insistindo que ela pode acreditar nele, e ela diz que não sabe, ela não tem certeza. Nesse momento o Rock chega ali, chama o Willy e o Willy pergunta o que foi que aconteceu, e ele acena para a Leda que está ali do lado, e o Willy diz a ele que ele não precisa se preocupar, que ele pode falar na frente da Leda porque ela está do lado deles. Então ele vai logo direto e diz que acha que eles perderam essa batalha, e o Willy pergunta a ele o porquê. Então é aí que o Rock explica para ele que na realidade foi a senhora Bratton que falou com todos os outros empregados e convenceu a todos eles sobre o aumento de salário. E antes de eu dar continuidade aqui, eu quero ler o comentário de vocês, que a Socorro falou assim: Paulina tem que ficar com o Carlos Daniel sim. A Marília falou que é de Lisboa, Portugal. E já João Batista não é o que batizou Jesus não, mas João Batista deixou assim: a novela A Usurpadora é nota 1000. A Neide disse: nossa, amei a novela, muito boa, Deus abençoe escritoras. A Cipriana também colocou assim: a Paulina está sendo muito besta em rejeitar o Carlos Daniel por causa da praga da irmã dela, que não merece ela fazer isso. E a Rose disse: assisto quantas vezes passar a Usurpadora. É isso aí, pessoal, deixa aí também o teu comentário e vamos colocar outro cenário aqui. Digamos que não existisse Paulina nem Paola e só tivesse aí a Verônica e a Leda. Quem você acreditava que o Carlos Daniel deveria ali casar, com a Leda ou com a Verônica? Como eu disse, num cenário que, levando em conta que nem tem Paulina nem Paola, quem você escolheria, Verônica ou a Leda? Deixa aí o teu comentário que no próximo vídeo vou exibi-lo aqui, tá bom? E também aproveita o embalo aí, não esquece não, deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque é um prazer conhecer cada um de vocês. Já lá com a vovó Piedade, nesse momento, ela com a Adelina, ela diz a Adelina que ficou muito contente dela ter ido lá hoje para a fábrica, ela está se referindo a Paulina. A Adelina diz a vovó Piedade que na realidade ela tem muita confiança nessa menina, né? Vovó Piedade diz que sim, porque ela sabe merecer e ela mesma vai ver que ela vai conseguir resolver tudo. A Adelina diz que sim, que é verdade, e que se olhar bem direitinho, tem alguma coisa ali nos olhos dela, no jeito de falar, de andar, tudo ali que impressiona todos eles, né? Vovó Piedade diz que sim, que é exatamente isso, e que por causa disso ela quer muito que ela fique ali com todas elas, mesmo que ela tenha que ficar todo o tempo ali se passando como Paola. A Adelina então pergunta à vovó se por acaso ela não tem nenhum medo ali, se por algum acaso a Stephanie denuncie ela. A vovó diz que espera muito que ela não se atreva a inventar de fazer isso, né? A Adelina diz que tudo bem, que vai levar lá para Stephanie agora o chá que ela pediu a ela.
Ao chegar lá no quarto da Stephanie, ela já vai reclamando com ela porque está pegando peso e pergunta a ela o que é que ela está fazendo e que ela tem que ter cuidado com a gravidez. A Stephanie fica calada, não diz nada e ela coloca o chá ali dizendo: eu já trouxe o seu chá, e ela continua em silêncio. Então a Adelina pergunta a ela se então ela vai viajar. A Stephanie está meio irritada e diz ela: não, Adelina, eu vou embora de uma vez por todas dessa casa. A Adelina, ela fica logo chocada, toda agoniada logo depois que a Stephanie fala isso, porque como vocês já sabem, ela é a mãe da Stephanie, só que a Stephanie ainda não sabe de nada disso, né? Já lá com o Will, ele está revoltado logo depois que o Rock deu todas as informações pra ele fica chamando ela de desgraçada e a Lida diz que essa usurpadora ela é boa de briga, né? O Will diz que sim, mas que eles não vão baixar a guarda e que se ela, a usurpadora, ela é difícil, eles são pior do que ela. Lida fica calada e ele continua dizendo que não se preocupe, que ele sabe muito bem como cuidar dessas coisas. Lida responde que ela já convenceu a cabeça dos operários e o Willy continua dizendo que ela não se preocupe, que por enquanto ele vai continuar ali tentando convencer a cabeça desses miseráveis. Depois o Willy olha para ela e diz que ela tem que entender que agora mais do que nunca ela pode deixar o caminho livre para ela e que tanto ela quanto ele e a Stephanie, eles três juntos ali, podem liquidar a usurpadora. De volta lá na casa, é nesse exato momento quando a Adelina pergunta se de fato ela, a Stephanie, vai embora ainda hoje dessa casa, e a Stephanie diz que provavelmente sim, que ela vai, mas que na realidade ela está organizando tudo porque ela quer estar preparada para ir embora o mais rápido daquela casa. A Adelina pergunta o porquê que ela está querendo ir embora e a Stephanie pergunta a ela se ela não sabe o que foi que aconteceu na noite anterior lá no Conselho de Famílias. A Adelina, querendo até chorar, responde a ela que não sabe de nada ainda. A Stephanie então diz que aquela mulher, aquela usurpadora, ela teve a coragem de esbofetear tanto ela quanto a Leda. A Adelina pergunta: mas como assim? E o que foi que elas fizeram? A Stephanie gritando fala que apenas elas disse o que ela, a usurpadora, de fato ela é, e na cara dela. A Adelina, toda agoniada, vendo a hora a filha de fato ir embora, e ela continua dizendo que isso não é motivo para que ela vá embora dessa casa, porque essa casa ali é dela. A Stephanie então diz a ela que ela sabe muito bem que essa casa ali nunca foi dela, né? A Adelina fica calada e a Stephanie continua dizendo que os Baratheon sempre deixaram ela de lado. Ela continua falando que para eles ela nunca passou ali de uma pobre órfã adotada ali por uma caridade. Ela continua falando que a lei dá um direito que mal eles conhecem e que eles não querem dar nada para ela. A Adelina, com os olhos cheios de lágrima ali, até descendo uma lágrima tá no rosto dela, e ela continua pedindo que por favor ela, Stephanie, não diga isso. E Stephanie grita com ela dizendo que ela não é de fato nenhum Baratheon e que eles não esquecem nunca isso. A Adelina fica calada e a Stephanie continua dizendo que além de tudo isso, ela também não se sente ali com nenhuma dívida com eles e que também nem muito menos sente nenhum tipo de carinho por eles. A Adelina pede a ela que por favor que ela não fique falando dessas coisas porque Deus vai castigar ela. E Stephanie fica calada, organizando as coisas dela, e a Adelina continua dizendo que ela não pode ser assim tão mal agradecida com quem deu tudo para ela. Ela continua calada, organizando os troços dela, e a Adelina continua dizendo que ela está sendo mal agradecida por as pessoas que deram de tudo a ela sem ter obrigação de lhe dar nada. Ela continua dizendo a Adelina que não só é mal agradecida, como também ela odeia todos eles. A Adelina fica calada, se lamentando, e ela grita na cara da Adelina perguntando se ela entendeu e diz novamente que odeia todos eles e por conta disso ela vai embora para perder todos eles de vista definitivamente. Por sua vez, a Adelina vai embora e a Stephanie fica calada ali, sem fazer nada. A Adelina logo em seguida ela se direciona até a vovó Piedade e ao chegar lá não fala nada, mas só vive chorando. Então a vovó Piedade pergunta a ela o que foi que aconteceu, mulher. Então a Adelina vai logo direto e diz que ela vai embora, a dona Stephanie vai embora de casa. Vovó Piedade fica calada e a Adelina continua dizendo que ela não pode ir embora porque se ela for ela vai morrer. Vovó Piedade, por sua vez, nesse momento ela fica até sem saber o que responder para ela. A Adelina logo depois continua dizendo para ela que a Stephanie está muito ressentida, por isso que ela quer ir embora, e a vovó Piedade diz que ela sempre está ali desse jeito, também dizendo toda vez essas mesmas coisas. A
Adelina diz que não, que dessa vez ela está totalmente decidida, inclusive está arrumando lá todas suas coisas. Vovó Piedade pergunta aí para onde ela vai e além do mais, agora que ela vai ter um bebê, né? A Adelina fica sem saber o que responder e a vovó Piedade diz ela que ela não fique pensando nisso, porque na realidade a Stephanie está fazendo as suas malas, mas na realidade é só para assustar todos eles. A Adelina diz que não, que dessa vez ela não acredita que ela está só inventando, porque ela disse muitas coisas e muitas coisas horríveis. Vovó Piedade pergunta se por algum acaso ela não tentou impedir que ela vá embora. A Adelina pergunta o que é que ela pode fazer então numa situação dessa. Vovó Piedade diz que ela pode fazer e muito, e que ela sabe muito bem disso que ela pode fazer, né? A Adelina fica sem resposta e a vovó continua dizendo que ela tem ali em suas mãos uma maneira de poder convencê-la e pede a ela que vá lá e fale com ela. A Adelina diz que não, porque ela sabe muito bem que isso aí ela não pode fazer, é impossível. A vovó Piedade fica calada e a Adelina continua dizendo que se ela fosse lá e falasse, fizesse isso que ela tá mandando, ela ia ganhar o ódio da Stephanie e todo o seu desprezo. Ela tá dizendo aí que a vovó Piedade tá insinuando para ela ir lá e revelar logo de uma vez que ela é a mãe dela, da Stephanie. E a Adelina continua dizendo que não pode ir lá fazer isso porque ela vai lhe odiar e ela não ia conseguir de forma nenhuma suportar tudo isso. Vovó Piedade, por sua vez, fica sem saber o que falar para ela e lamentando toda essa situação. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, o seu nome, para que assim você não perca nada de novo que virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. E deixa aí o teu comentário, porque será um prazer ler ele aqui, exibir no próximo vídeo. E clica nesse vídeo que está aparecendo aí em mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.